Não foi uma decisão consciente. Eu não tinha a mínima intenção de me tornar uma empreendedora. Eu venho de uma família de empreendedores e não via com muito bons olhos essa vida. Ainda não vejo, na realidade. Ou seja, acho que também depende das gerações e da forma como encaramos as coisas, mas sempre tive muito contacto com o lado de lá, com as preocupações, com não saber se há férias até ao último dia, porque depende se o trabalho fica terminado ou não. Pronto, uma série de coisas, claro que há outras coisas, não é? Flexibilidade de horários, é como tudo e tem o lado bom e o lado mau, mas eu tinha uma ilusão de que queria ter um trabalho em que alguém se ia responsabilizar pela minha segurança financeira e eu não ia ter esse tipo de preocupações. Marta Martins é arquiteta, natural de Cedrim, fundadora da Lúnia e uma das empreendedoras criativas do ecossistema do Voga Park. Depois de passar por Itália, Paris, Gâmbia e por projetos de várias escalas, regressou a Sevedo Voga durante a pandemia e começou a construir uma marca dedicada a espaços com intenção, bem-estar e identidade. Hoje, no Voga Talks, falamos sobre arquitetura, interiores, território e empreendedorismo criativo. Olá Marta, bem-vindo ao Voga Talks. Gosto muito da tua história porque ela junta aqui várias camadas que fazem sentido para o nosso Voga Talks. Uma ligação muito afetiva a Cedrim, uma formação internacional, uma relação familiar com a construção e depois o regresso ao território, muito particular aqui durante a pandemia. E de certa forma o Voga Park entra na tua história como um lugar de reencontro com o trabalho, com a comunidade e com a tua própria marca. Para quem não te conhece, como é que te apresentas hoje? Como arquiteta, designer de interiores, empreendedora criativa, fundadora da Lúnia? Ou seja, fala-nos um pouco do teu percurso. Acho que aquilo que mais me define ainda é a arquitetura. Acho que eu fujo da arquitetura, mas a arquitetura não sai de mim. E mesmo que aquilo que eu esteja a fazer neste momento e aquilo que eu queira fazer mais para o futuro seja a parte dos interiores e da decoração, vai ter sempre uma base muito forte do meu percurso e da minha formação em arquitetura, que acho que também acaba por diferenciar um bocadinho o meu trabalho na parte dos interiores. De resto, pronto, acho que é isso. Enquanto fundadora da Lúnia, ainda é uma coisa que eu me estou a habituar, porque eu estou a lançar a Lúnia hoje também, portanto foi aqui um timing que coincidiu. É uma coisa que eu já tenho, é uma ideia que eu já tenho comigo desde o final do ano passado. Entretanto, o nome foi, já me pareceu uma ótima ideia, já me pareceu uma péssima ideia, e entretanto acabou por se concretizar e acho que é uma coisa que tem muito a ver comigo e com a qual me identifico e que me vai representar melhor do que a imagem que eu estava a ter até agora. E o meu objetivo também é com a Lúnia poder crescer e não ficar tão vinculada apenas a mim, ao meu trabalho e abarcar a equipa que estou a construir e, portanto, sou arquiteta e fundadora da Lúnia, mas que faço essencialmente design de interiores e decoração. Então, isto é um momento ótimo agora para divulgar a marca, não é? Quando sair o Voga Talks. E parabéns, não é? Fica já aqui o registro de ser neste Voga Talks que lançaste a marca. Isso é muito bom também. A tua história começa em Cedrim, mas passa muito cedo pela serralharia de família, em Valdecambra, e por esse contacto com obras, materiais e construção. Que impacto é que esse ambiente familiar teve na tua forma de olhar para os espaços? Na forma de olhar para os espaços, acho que não tem propriamente um impacto. Acho que aquilo que tem mais impacto na minha forma de olhar e de pensar os espaços é mesmo a minha formação e a minha experiência depois profissional. Tem muita influência, no entanto, no meu trabalho, nomeadamente eu gosto muito da parte da obra. A obra é uma coisa que eu acho muito interessante e acho que sem obra eu não consigo concretizar. Eu posso estar ali a desenhar, a detalhar e tudo, mas se eu não for para a obra, aquilo não se vai concretizar. Porque vem alguém, até pode haver alguém que segue o meu projeto, mas vem alguém que interpreta o projeto. E, portanto, esse trabalho próximo com o concretizar das coisas é uma coisa que eu gosto muito e que acho que também trago essa vida, dessa infância, estar ali no cantinho da mesa de reuniões a ouvir quem executa e quem desenha a discutir as soluções
e hoje em dia acho que isso influencia muito o meu trabalho, até porque muitas vezes eu estou a definir coisas, a desenhar coisas, a pensar os detalhes, mas sempre flexível e sempre na perspectiva de saber que eu a seguir vou conversar sobre aquilo com a pessoa que vai fazer. Porque eu posso fazer aquilo com uma pessoa e vai ser feito de uma forma e com outra vai ser feita de outra, porque o meu objetivo, o meu foco é o resultado final. A forma de lá chegar, eu vou sendo flexível àquilo que me propõem, até porque da minha área eu percebo, da área deles eles percebem, e acho que quando há este respeito, conseguimos chegar a melhores soluções. E acho que essa questão essa presença na obra e essa relação com o concretizar das coisas é uma coisa que eu vivi muito nessa infância, assim, muito presente no negócio dos meus pais. Estudaste arquitetura na Universidade do Minho, fizeste Erasmus em Itália e depois estágio em Paris. O que é que esses contextos internacionais te deram que talvez não tivesses encontrado ficando apenas em Portugal? Deram-me mundo, apesar de serem culturas muito relativamente idênticas à nossa, mas ainda assim são formas de trabalhar e de pensar a vida e a arquitetura de uma forma um bocadinho diferente. Também especificamente com as pessoas com quem me cruzei, porque acredito, é como aqui, também temos cá um gabinete que tem uma forma de pensar, outro que tem outra, e particularmente tanto no Erasmus, porque acabei por fazer um estágio que foi até uma coisa que teve mais impacto, pelo menos academicamente, não digo pessoalmente, mas academicamente, se calhar o estágio acabou por ter mais impacto que propriamente a formação lá, mas que me permitiu ter um contacto com os interiores, porque nós, a nossa formação, embora trabalhemos bastante a reabilitação, nós somos muito fortes na arquitetura moderna e contemporânea e, e os italianos têm muita coisa para preservar. Nós também temos, mas em termos de arquitetura tem muita história e então tem uma forma um bocadinho diferente de abordar a reabilitação. Na altura, quando fiz o estágio, eu estudei numa cidade muito pequenina, mas com muito património e com um urbanismo muito consolidado. Então, o gabinete onde eu fiz o estágio, sendo que eles trabalhavam ali na zona, tinham muito trabalho de interiores, porque não há assim tanta construção de raiz, pelo menos na parte da habitação unifamiliar. E então isso permitiu-me entrar muito na questão dos interiores, dos detalhes, de pensar a casa de dentro para fora. E depois, na altura, um dos arquitetos estava a desenvolver uma gama de produtos de mobiliário em serralharia, então também consegui estar a trabalhar com ele um bocado nessa parte, que era assim um sonho dele, que ele era um sonhador. Ainda hoje me recordo, tinha um cãozinho, andava sempre com o cãozinho atrás dele para as obras, e era uma coisa muito engraçada, esse estilo de vida também. E depois em Paris também foi um bocadinho a mesma coisa, no estágio que fiz, no sentido em que era um gabinete pequenino, a arquiteta, que era a minha mentora e a fundadora do gabinete, também tinha muito essa preocupação trabalhava muito os interiores e fazia tanto habitação como outras coisas, isso também foi interessante. Fazer restaurantes, na altura fizemos um restaurante essencialmente, e uma loja, penso eu, então poder trabalhar assim em vários contextos, isso foi interessante. A experiência no geral internacional acho que me deu flexibilidade e capacidade, alguma confiança também, porque quando nunca viajamos sozinhos parece assim um grande bicho, não é? E deu-me flexibilidade para me adaptar aos contextos. Durante a pandemia regressaste a Sederim. Depois de 2 confinamentos intensos, né? Em teletrabalho, começas quase sem planear o teu caminho como empreendedora. Que momento foi esse e que foi uma decisão consciente ou uma necessidade que se transformou em oportunidade? Não foi uma decisão consciente, eu não tinha a mínima intenção de me tornar uma empreendedora. Eu venho de uma família de empreendedores e não via com muito bons olhos essa vida. Ainda não vejo, na realidade. Ou seja, acho que também depende das gerações e da forma como encaramos as coisas, mas sempre tive muito contacto com o lado de lá, com as preocupações, com não saber se há férias até ao último dia, porque depende se o trabalho fica terminado ou não. Pronto, uma série de coisas, claro que há outras coisas, não é? Flexibilidade de horários, é como tudo e tem um lado bom e um lado mau, mas eu tinha uma ilusão de que queria ter um trabalho em que alguém se ia responsabilizar pela minha
segurança financeira e eu não ia ter esse tipo de preocupações. Entretanto, eu trabalhava numa empresa com um ritmo bastante intenso, que eu gostava, porque os dias passavam muito rápido, mas quando isso passou para um confinamento e o segundo, e era tão difícil distinguir o tempo de trabalho, o espaço de trabalho do tempo pessoal e do espaço pessoal, tornou-se muito difícil. Na altura cheguei mesmo a um momento assim de corte, ou seja, de exaustão. Avisei o dono da empresa, os meus superiores hierárquicos, tipo, avisei numa sexta-feira, ninguém me disse nada e eu na segunda despedi-me. E trabalhei até quinta. E precisei mesmo de fazer isso naquele momento. Na altura também tive uma conversa com um engenheiro que ficou ali sei lá, uma ideia de uma possibilidade de trabalhar com ele, que nunca aconteceu, mas que também acabou por ser impulsionador para eu perceber que, pronto, podia fazer outras coisas. Eu também estava a viver aqui em Cedrim e a empresa era no Porto, portanto, no final do confinamento teríamos que voltar. Também estávamos numa fase em que o meu namorado também estava em confinamento e também se despediu para fazer projetos, para estar dedicado a projetos pessoais, e fez-nos sentido ficarmos aqui. Então foi uma série de coisas que se alinharam, mas não foi planeado, não era uma vontade que eu tivesse há muito tempo, nada. Ou seja, em 2021 chegaste aqui ao Voga Park à procura deste espaço de cowork. O que é que tu pretendias aqui do Voga Park? Ou seja, encontrar aqui mais empreendedores criativos, porque nós não somos uma incubadora de criativa, não é? Há outros, por exemplo, temos em São João da Madeira, a Oliva, mas o que é que encontraste aqui no Voga Park? Mais a proximidade de casa, a ter interação com outros empreendedores? O que é que achaste assim mais importante? Eu conheci aqui o espaço porque comecei a frequentar ali Pilates na Marta, na Colivida, porque eu não fazia, quer dizer, conhecia o Voga Park, mas não fazia ideia que tinha um espaço de cowork. E passava aqui ali, e depois fui ver ao site e vi que tinha a possibilidade de ter o cowork, e foi aí que vim falar com a Andreia. Eu vinha à procura de criar uma rotina, de poder sair de casa, o espaço era perto. Aquilo que eu encontrei aqui de bom para mim e que tenho até agora é a proximidade com o sítio onde eu estou a viver. É ser um edifício bonito, que tem 2 seguranças simpáticos que recebem os meus clientes, os meus fornecedores e às vezes umas encomendas. Ter um espaço bonito, com luz, que eu sinto que me sinto bem a receber aqui os meus clientes. Aquilo que eu procurava na altura não era exatamente isto, era mesmo fazer parte de um cowork. Eu já tinha tido a experiência de trabalhar num ambiente de cowork antes e era isso que eu queria. Não foi o que eu encontrei. Acho que o cowork ainda se pode desenvolver para se tornar numa coisa que tenha mais interesse para outros criativos, freelancers, porque há uma linha muito ténue entre um empreendedor e um freelancer, não é? E então às vezes é só uma questão de mindset e acho que podia ser interessante desenvolver-se mais aqui o cowork. Mas pronto, acho que tem muitas vantagens a estar aqui, para mim. Mas percebo que o foco do Voga Park é mais a tecnologia e, portanto, nós ficamos aqui um bocadinho. Nós agora estamos a desenvolver, já temos o projeto e vamos submeter agora uma candidatura até setembro e vamos reestruturar os espaços, ou seja, no terceiro piso ficará esse espaço que tu idealizas, não é? Vamos ter essa parte para empresas até mais criativas e também tecnológicas. Os espaços vão ser diversos e vão haver aqui espaços que vão deixar de existir e ter outra... Ok. alocar este espaço a outro tipo de empresas, mas esse vai ser basicamente isso: salas de reuniões, open space, muito com vidro também, e vai ser... acho que é aquele espaço que também idealizas. Ok. E brevemente, pronto, vamos ter Lá em notícias cima, porque no naquela terceiro parte que ainda piso, sim, que está está todo em bruto, amplo, em bruto, mas não é? que efetivamente vai ser mesmo para isso. Vamos Ok. tentar captar mais empresas nesse sentido também. Além de tecnológicas, mas faz todo o sentido. Vai ao encontro daquilo Sim. que Eu idealizas. gostava. Sim. Acho que faz falta. A Lúnia nasce desta visão de que os espaços influenciam profundamente a forma como vivemos e nos relacionamos. Como é que explicas que a Lúnia a alguém que pensa a arquitetura de interiores é apenas escolher móveis e decoração, não é? Que às vezes já, vou mudar a minha casa, ok, vou comprar um móvel e mudo aqui umas cadeiras e está. É assim,
Eu não tenho como missão convencer ninguém de nada. E acho que quem pensa assim, se calhar vai continuar a pensar assim. A Luna existe para trabalhar com quem tem noção, ou pelo menos tem alguma abertura a compreender e também às vezes por experiência, porque já passou por aí, porque já comprou aquele móvel, porque percebeu que a dimensão não era bem aquela, porque depois, passados uns meses, continuava a olhar para o espaço e continuava a não estar satisfeito, porque está tudo desarrumado, porque as coisas não funcionam, ou então porque é um grande esforço manter a casa organizada. E porque o espaço não foi pensado para a rotina daquela família, ou às vezes não tem que ser necessariamente uma família, porque eu trabalho com vários tipos de espaços, ou seja, aquilo que eu posso dizer é que os espaços têm muita influência em nós, e nós, se tivermos um bocadinho de sensibilidade, vamos perceber isso, vamos perceber que nos sentimos melhor nos sítios do que noutros. E têm muita influência na simplicidade ou não da nossa vida, na nossa rotina. Porque nós podemos comprar um móvel, nós podemos ver o Pinterest, nós podemos usar o ChatGPT, mas eu faço espaços para pessoas e nós comunicamos com aquilo que dizemos, mas não só com aquilo que dizemos. E a IA ainda não consegue captar isso. E acho que é aquilo que nós fazemos e que os designers de interiores e outras pessoas que trabalham na área fazem, é captar aquilo que a pessoa diz, mas também captar outras coisas. Às vezes as dinâmicas entre o casal, porque um gosta disto, outro gosta daquilo, e nós temos que encontrar uma coisa que vá de acordo com as duas coisas, com os dois gostos, não é? Que se encontra ali a meio. Ou às vezes, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, de um espaço comercial e a pessoa tem a marca, mas às vezes ainda não sabe muito bem o que é que quer comunicar, o que é que quer criar dali, qual é a experiência que quer que o cliente tenha. E nós vamos propondo e vamos evoluindo nessa parte. Fazemos um trabalho um bocadinho mais fundo do que a estética, porque a estética é a parte mais fácil, se calhar, ou mais simples de se obter, mas depois não é sustentável se não houver a profundidade naquelas escolhas. E acho que é isso a diferença. Olhando aqui para Sevé do Voga e para a região de Aveiro, que oportunidades é que vês para projetos ligados a interiores, habitação, turismo, alojamento local, temos muitos, não é? Espaços de trabalho e qualidade de vida. Que oportunidades é que vês aqui? É assim, não sei, acho que há oportunidades em todo o lado. Eu não tenho ambição de fazer um determinado tipo de espaço, ou acho que a minha ambição principalmente é trabalhar com quem sinta confiança em mim, porque isso facilita logo o processo. E eu faço espaços para pessoas, portanto eu tanto faço alojamento local, como faço uma loja, como faço um escritório, como faço uma casa, e portanto eu não imagino, acho que Severo de Voga, assim como qualquer sítio, tem espaço e tem potencial para muita coisa, desde que haja essa vontade. Pronto, é como em tudo. Sim. Por acaso já tínhamos olhado aqui para este cowork e sim, também agradou-me a maneira, não é? Do espaço que estruturaste, mas pronto, depois há sempre outras coisas de não depender de nós, não é? De se calhar do orçamento também, mas sim, já tive a oportunidade de ver algum dos teus trabalhos e gostei. Para terminar, se olhares para os próximos 5 anos, que ambição tens para a Alúnia? Gostarias de crescer como ateliê, como marca, aqui projetos de bem-estar no espaço ou uma combinação de tudo isto? É assim, aquilo que eu vejo, eu gostaria de crescer como marca, quero transformar mais espaços, chegar a mais pessoas, poder divulgar essas transformações e que se torne. E divulgar o meu trabalho mais, porque acho que é difícil estarmos em todo lado, é difícil estar a fazer o trabalho e estar a fazer o marketing, né? ou temos alguém para fazer isso, ou temos que nos desdobrar em muitas facetas. E neste momento, com o lançamento da marca, com a criação de um nome novo, eu quero dedicar-me mais a isso. E depois tenho muita vontade de juntar várias partes de mim, digamos, que eventualmente até criar uma comunidade, por exemplo, de pessoas que estão a fazer obra, porque eu sei que eu sou aquela amiga arquiteta a quem ligam com aquelas perguntas que não têm coragem de fazer às vezes ao próprio arquiteto da obra ou ao próprio construtor. Porque nem toda a gente deixa as pessoas à vontade, às vezes já cria-se uma certa distância, que eu também percebo porquê. Mas é um bocadinho como vamos a um médico e há um médico que nos deixa super à vontade para perguntarmos a coisa mais parva de sempre,
e há outro que nos sentimos inibidos e saímos de lá cheios de dúvidas. E eu tenho um bocado a ideia de criar eventualmente uma comunidade que agregue pessoas que estão em fase de obra, pessoas que estão em situações semelhantes, que possam trazer dúvidas e que possamos ter, por exemplo, encontros X em X tempo e possamos esclarecer essas dúvidas. Depois eu também integro alguns conceitos de Feng Shui na forma como trabalho os projetos, e gostava de alargar isso um bocadinho à astrologia do Qi, que é uma astrologia ligada ao Feng Shui e que fala dos nossos elementos e dessas coisas. E isto é uma coisa... São temas que eu gosto muito, mas que eu percebo que às vezes não são muito bem vistos por algumas pessoas, mas eu também não sei se quero trabalhar com essas pessoas. Então eu quero... Só que preciso ainda de pensar como é que posso estruturar isto e introduzir assim algumas coisas como a astrologia, o human design, que também nos fala sobre o ambiente ideal para nós, e a astrologia do Qi. Não sei muito bem o que fazer com isto ainda, mas gostava de integrar isto. E depois quero explorar muito a parte dos produtos, que é uma coisa que estou a começar neste momento, que é tanto em termos do projeto, ou seja, tanto no seguimento do projeto, que é o que está a acontecer neste momento, que é estou a fazer o projeto e depois estamos a montar o espaço, mas também de uma coisa mais solta de alguém, e isso é uma coisa que eu acho que em Severo tem potencial, que é alguém precisa de uma cortina e pode vir ter comigo e fazemos a cortina, e tem a vantagem, se calhar, de ter um aconselhamento que está incluído na venda da cortina, assim como mobiliário, papel de parede, alguns artigos de decoração, e isto também é um grande objetivo, e basicamente é isto. Olha, Marta, muitos parabéns pelo teu projeto, que tenhas muito sucesso. Obrigada por estares aqui. Obrigada. E vamos continuar a trabalhar juntas e vamos ver, quero assistir ao sucesso da tua marca. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada por terem estado desse lado. Continuem a acompanhar os próximos episódios da 3ª temporada do Volga Talks e descubram as histórias das pessoas, empresas e instituições que ajudam a transformar Severo do Volga e a região de Aveiro. As conversas com quem cria inovação, gera oportunidades e constrói o futuro do nosso território passam por aqui.